Olá, irmão, Shalom. Aqui quem fala é o irmão Yachá. E hoje vamos aqui trazer um resumo, uma introdução sobre esse tema tão esperado que nós vamos fazer dentro dos próximos dias, que é o tema restaurando a função bíblica da mulher. E aqui hoje nós vamos saber, ou vamos ter aqui um pequeno panorama do que diz as Escrituras com respeito se a mulher pode ensinar ou não. E sobre esse tema nós vamos tratar de uma maneira mais abarcadora, mais contundente, mais abundante, quando chegarmos a essa conferência, a esse estudo sobre restaurando a função bíblica da mulher. Porque nesses tempos de restauração de todas as coisas, né, existem muitas pessoas, e no caso muitas mulheres, que em seu encontro com o Messias têm se preparado e o Eterno tem colocado em seus corações o desejo de edificar, de ensinar aos crentes, às pessoas que estão interessadas em saber da Bíblia, sobretudo preparar a essa noiva sem mancha, sem ruga, para apresentá-la diante do nosso Mashiach. Porém, tristemente, existem muitas oposições com respeito às mulheres que ensinam e a maioria usam, por exemplo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 34 e verso 35, que disse que as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em sua casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na congregação. E nesse estudo que iremos fazer de uma maneira mais abarcadora, nós vamos explicar detalhadamente sobre esses dois versículos de 1 Coríntios, realmente, que lei é essa que o apóstolo Paulo fala que ela ordena que a mulher seja calada, e onde está esse versículo na lei, né? Se é que o apóstolo Paulo está falando da lei de Moisés. Então vamos saber detalhadamente quais são as implicações do porquê o apóstolo Paulo ter falado aqui que as mulheres não podem falar na congregação, e se querem saber alguma coisa, pergunta a seus esposos em casa, porque, segundo esse versículo aqui, é vergonhoso que as mulheres não falem nas igrejas. Porém, o problema, né, que tem muitas pessoas, né, é que elas têm feito suas teologias, suas interpretações das cartas de Paulo, e as cartas do apóstolo Paulo eram cartas de conselho, eram cartas como que chamando a atenção das congregações, né? Porém o problema, né, para a situação que atravessava cada uma dessas congregações. E as cartas de Paulo não são cartas doutrinárias, né, nem muito menos aplicam-se a todas as congregações. E essas pessoas que têm problema em que uma mulher ensine, né, se esquecem que o Eterno nunca tem feito e nunca faz e nunca fará acepção de pessoas. Né? Porque são as mesmas as escrituras que nos mostram que muitas mulheres foram usadas pelo Eterno, e até houve uma que foi, ou que julgou a Israel, e está documentado isso no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 1 ao 10, que foi Débora. E também nós encontramos que houve profetisas, né, e de fato no judaísmo, os judeus consideram como profetisas 7 mulheres específicas, que são para eles Sara, Miriam, a irmã de Moisés, Débora, que foi a juíza de Israel, Ana, Abigail, Ruda e Esther. Incluso o Talmud disse que essa profetisa Ruda, ela era parenta, né, do profeta Jeremias, que era considerada descendente de Yehoshua, ou no caso de Josué, da tribo de Efraim. Ou seja, sendo o mesmo Jeremias também descendente de Josué, pelo lado materno, e essa profeta, essa profetisa Ruda, profetizou nos tempos do rei Josias, ao mesmo tempo que o profeta Jeremias e o profeta Sofonias. Isso está na Megilá, no Talmud 14b. E de fato, né, o Talmud disse que Jeremias profetizava nas ruas de Jerusalém, disse que o profeta Sofonias dava sua mensagem nas sinagogas, e essa profetisa Ruda tinha uma casa de estudo, uma Beit Midrash, para as mulheres em Jerusalém, onde ela ensinava a palavra do Eterno. Isso também está no Talmud, no Pesicata Rabatai,
capítulo 26. E lembremos que o rei Josias, ele foi o autor de uma grande restauração. E, mais uma vez, o Talmud disse que este rei jovem, esse rei Josias, atuou com sabedoria. Por quê? Porque ele teve grandes mestres, né? Teve o sacerdote Hilquias, teve o profeta Jeremias, teve o escriba Safã, teve a Sulã, né? E teve essa profetisa Ruda, que segundo o Talmud, ela foi quem cuidou do rei Josias quando ele era pequeno, conforme segundo está na segunda carta de Reis, capítulo 22. Claramente nós vemos como o Eterno não faz acepção de pessoas, e tanto homens quanto mulheres podem ser utilizados pelo Eterno para ensinar sua palavra e para guiar as pessoas a fazerem techuvá. E no Novo Testamento também nós encontramos mulheres que serviram e ensinaram também, até inclusive até os profetas, porque se nós somos agora ao livro de Atos, vamos a Atos capítulo 21. Ok. Atos capítulo 21 e vamos aqui ao versículo, os versículos 8 e 9, que disse que no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegando a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas, virgem, que profetizava. E também Atos, né, no capítulo 16, vamos ver aqui Atos, capítulo 16, deixa eu só buscar aqui, Atos 16, versículo 13 ao versículo 15, disse: E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se acostumava fazer a oração, e assentando-se, né, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo é, lhe dizia. Ok? Então, Atos, capítulo 16, versículo 13 ao versículo, ao versículo 15, e disse o versículo 15: E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isto. Ok? Então, né, o que muitas pessoas conhecem ou desconhecem, né, ou não entendem talvez, é o fato de que em uma cidade, quando não havia sinagoga, era costume o povo se reunirem à beira do rio para oração e para o estudo da Torá. E claramente nós vemos que esta Lídia, ela era a líder dessa comunidade e o apóstolo Paulo não teve nenhum problema em ficar com ela em sua casa, como ela falou aqui, como a gente viu aqui em Atos capítulo 16, versículo 13 ao versículo 15. Porque se nós formos a carta aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, ok, capítulo 4, versículo 15 disse: Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa, ok? Então, podemos deduzir daqui que essa mulher era a líder dessa comunidade. Também na carta de Paulo aos Filipenses, vamos a Filipenses, capítulo 4, ok? Versículo 2 e versículo 3 diz: Rogo a Evodia e rogo a Sinteque que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham ou que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com meus outros cooperadores, cujo nome, né, estão no livro da vida. Então, claramente aqui vemos pelo mesmo Novo Testamento que existiu mulheres
que pregaram, que ensinaram, que serviam o Eterno através do seu tempo de estudo bíblico. E por isso que o apóstolo Paulo disse na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 27 e versículo 28, que disse que porque todos os que haveis sido batizados no Messias, do Messias está revestido. E já não há mais judeu nem grego, já não há mais escravo nem livre, já não existe mais homem nem mulher, porque porque todos vós sois um no Messias Yeshua. Então esse é um panorama do que nós iremos tratar nesse tema sobre restaurando a função bíblica da mulher. E aí vamos saber realmente se a mulher pode, de uma maneira mais contundente ou não, ensinar a palavra do Eterno. Que o Eterno vos abençoe e até o próximo encontro.